A todos com a paz do Senhor. Louvamos e glorificamos ao nome do Senhor dos Exércitos por estarmos aqui nesta noite para mais um lindo, maravilhoso e abençoado trabalho, onde teremos a grande oportunidade de poder estar aqui adorando a Deus, ao Senhor dos Exércitos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Nessa oportunidade também queremos cumprimentar os irmãos que nos acompanham através das nossas lives, das plataformas digitais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero convocar a igreja, se colocar de pé, quando estaremos fazendo mais uma oração ao Senhor. E a partir deste momento, nós estaremos passando também o trabalho, a direção do trabalho, para a nossa irmã Paula, lembrando que hoje é um trabalho voltado para os jovens, a participação dos jovens. Quantos que tem uma necessidade, apresenta ao Senhor. O Senhor sabe e conhece todas as nossas necessidades. Poderoso Deus e eterno Pai, é no nome santo do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós, nesta noite, aqui estamos para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, pois estaremos, ó Pai, adorando ao Senhor neste lindo e maravilhoso trabalho, aonde os jovens terão a participação. Que o Senhor possa estar abençoando este trabalho, abençoando a cada um dos irmãos que nos acompanham através das plataformas digitais, e que o nome do Senhor Jesus Cristo continue a ser glorificado. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Salve a noiva do Cordeiro com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Este é o dia que o Senhor já fez. Este é o dia que o Senhor escolheu para que nós nos alegremos na sua presença. E sim, nós temos motivo para adorá-lo e exaltá-lo por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele fez em nós e fará através de nós. Quero já deixar aqui para a meditação da noiva do Cordeiro, Salmos 24. Salmos 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e aficou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos, Ele é
marcam em 186? Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o modelo de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com amor a fé. É andar de amor em amor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quer que eu siga a estrela do céu, a coroa quero vestir a armadura, pra andar com coragem e amor, pois a minha beleza então 193. Sinto minha alma a Deus suplica e não recebe com pranto fica. Estão unidas.
após a dar juventude restaurados. Cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Vamos para a nossa meditação. Eclesiastes, capítulo 12, em diante. Amém? Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo 1. Amém? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e se tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duras portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes dos campos se abaixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for por peso, e pereceu o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, e esquadrinhou, e expôs-se muitos provérbios. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração para estar dando início aqui. Eu gostaria de perguntar se alguém tem um pedido de oração, para que a gente possa estar orando, pregando diante de Deus as necessidades de cada um. De oração pela nossa irmã Eva. De oração pela irmã Eva. Passou o dia no hospital, né? A irmã Eva, irmão de oração também, está pedindo oração para ele. Mais algum pedido, irmão, de oração? Deus sabe e conhece a necessidade de cada um de nós, né? Vamos entrar diante de Deus com confiança, que aqui está a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia diz, né, que Ele está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor e às nossas orações. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, adentramos a Tua presença neste momento, Senhor. Primeiro, quero agradecemos ao Senhor por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede para aqui nessa noite. Ó Senhor, o Senhor tem nos escolhido, o Senhor tem nos chamado, tem nos nomeado. São Teus filhos, meu Pai. Por isso nós entramos diante de Ti com confiança, com esperança, Pai. O Senhor está com os seus olhos atentos a este lugar, com os seus ouvidos, meu Pai, para ouvir o nosso clamor. E que Sua mão também está estendida para abençoar. Por isso, meu Pai, com confiança, com convicção,
culto, meu Pai. Nós buscamos ao Senhor. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre esse trabalho. Nós cremos, meu Pai, que a mão do Senhor está estendida para abençoar a todos os seus filhos que estão aqui nesta noite. E aqueles que porventura não vão poder estar, mas que o Senhor nos visita onde eles estejam, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, venha falar conosco através do louvor, através da palavra. Usa, Deus, os seus filhos nesta noite. Eis-nos aqui, ó Pai, com o coração aberto para receber de Ti aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, para te louvar e bendizer o nome do Senhor acima de todas as coisas, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. E já te agradecemos, Pai, porque temos certeza da vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Desde já eu quero agradecer a oportunidade, viu, Paulo? Para mim, motivo de alegria sempre atender. A gente, quando atende, a gente atende a Deus, né? A gente está fazendo a obra dele. E antes de louvar, eu quero deixar para meditação da igreja em 1 Pedro. É uma palavra que até a irmã Sandra estava orando aqui, ela falou em oração. É 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5 até o versículo 9, que diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Aqui fala sobre ansiedade, né? E a gente andar ansioso, a gente temer aquilo que vai acontecer no futuro. E a gente é tão, às vezes, tolo, né? Mas é do ser humano prever o que vai acontecer, como vai acontecer. Às vezes Deus dá uma palavra pra gente e a gente fica olhando muitas circunstâncias que dão ao nosso redor, a gente fala, será mesmo que é comigo essa palavra? Né? Ou a gente olha para nós mesmos, né? E fala assim, mas eu tenho esse e esse defeito, mas será que é comigo mesmo que o Senhor quer fazer isso? E às vezes Deus fica em silêncio, né? Diretamente conosco, porque Ele fala através da palavra ou fala através dos louvores, e a gente não se atenta para isso. Mas Deus requer de nós somente a adoração, e ao tempo dele Ele vai nos exaltar se ficarmos firmes, né? E em 1 João diz que Ele chamou os jovens, pois nós somos pobres, né? Mas se a gente ficar firme no Senhor, sem temer as circunstâncias, tudo que Ele falar vai acontecer ao tempo dele, né? Essa
livramento, porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a tua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos seus sonhos, os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo um processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a tua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos seus sonhos, os meus planos são melhores. O que olho não viu, ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao meu coração. É o que eu preparei, é o que eu planejei, é o que eu reservei pra você. O que olho não viu, ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao meu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos seus sonhos, os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos seus sonhos, os meus planos são melhores. Aleluia. Restaurados está louvando ao Senhor. Em seguida, nossa irmã Lidiane. Nova pastora Lidiane está louvando, estará recolhendo dízimos e ofertas. Deus Todo-Poderoso. Soberano, poderoso e glorioso Deus. Senhor dos exércitos. Pra te exaltar.
adorando e exaltando o nome do Senhor, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? Tristeza
pastor Antônio estará fazendo as apresentações. Em seguida, a Dara estará louvando ao Senhor. E logo após, já estaremos ouvindo a palavra de Deus. Maravilha! Glória seja dada ao nome do Senhor. Amados, nós gostaríamos de saber se há entre nós alguém que está nos visitando. Para nós uma alegria muito grande. Tem alguém entre nós? Ariel. Ah, nós temos ali o Ariel. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Parece que o Ariel conosco aqui. Está o pastor Danilo, dirigente, coordenador regional do setor A1 de jovens, não é isso? Que vai estar ministrando a palavra, e parece que estava seu filho, né? O Marcos Daniel. Irmãos, a igreja sente-se alegre com a presença do Ariel, do Marcos Daniel e também do digno pastor Danilo. Quer manifestar alegria, vamos dizer juntos, quando eles são bem-vindos em nosso meio, vamos dizer juntos, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, meu irmão. Deixa eu segurar. Maravilha. Mas em tudo são flores, existe um dia mau. E quando chegar quero observar como vai tua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e confiança a alma chora. Mas eu provo que amo você, filho, tente entender. Eu permito o deserto, pois só até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abra os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei, é melhor te
provar diferente do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. E os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse nem se precipite, mas em minha espera, pois os dias da tua alegria já estão por vir. Tá doendo, eu sei. Aleluia. Aleluia, eu sei que tá doendo. Às vezes não é fácil adorar a Deus em meio à prova, mas Deus está dizendo que está com você. Aleluia. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em minha espera, pois os dias da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir. Ele está agindo, aleluia. Porque eu vou agir. Porque eu vou agir. Aleluia. Coloque-se de pé, igreja. Domingo estará orando ao Senhor. Logo após ele estará anunciando a palavra. Cumprimento a Maria com a paz do Senhor Jesus, amém? Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença e na Tua casa. Ó Deus, já podemos sentir a Sua presença, o Senhor falando aos nossos corações. Deus, nós te pedimos que o Senhor possa cobrir o Teu servo com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Ó Deus, e que por mais uma vez o Senhor possa usar o Teu Filho para falar aos nossos corações aqui nesta noite. E assim nós te louvamos e te pedimos e já te agradecemos por tudo. Amém e amém. Glória a Jesus. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? É um motivo de alegria estar nesta noite, juntamente com os irmãos. Deus seja louvado por esta oportunidade. Quero bem dizer a Deus pela vida do pastor Antônio. Eu quero trazer um abraço do nosso pastor presidente ao senhor, e através de ti toda a igreja seja abraçada em nome de Jesus. Ao Adonias, a irmã Paula, Deus abençoe a vida de vocês. Deus venha a cada dia acrescentar ministerialmente bênçãos sobre a tua vida. A Bíblia diz: primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Fazendo a vontade de Deus, fica em paz. O que é necessário, o que precisa, o Senhor vai colocar na mão de vocês. Está comigo Marcos Daniel, filho amado, companheiro de visita, de oração em casa, pelas madrugadas da igreja, tem sido uma bênção em minha vida. Quero justificar a minha esposa e também a minha filha, que não pôde estar presente. Abra comigo a sua Bíblia, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, e o versículo de número 7. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9 e o seu versículo de número 7. Eu quero nessa noite, com permissão do Espírito Santo, estar trazendo um tema em seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. E o tema é: eu não merecia, mas o Senhor me escolheu. Bendito seja o nome do Senhor. Vou repetir: eu não merecia, mas o Senhor me escolheu. Capítulo de número 9, segundo livro do profeta Samuel, e o versículo 7 está escrito assim: e disse-lhe Davi:
Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu, de continuo, comerás pão à minha mesa. Versículo 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de continuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Deus é a tua palavra, que diminua eu, cresça o Senhor. Não retire de mim o teu Espírito Santo, e nem a ousadia de ministrar a tua palavra. Pode se assentar. Lendo a palavra do Senhor no livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, o seu versículo de número 7, o versículo de número 13, nós vamos ver aqui 3 personagens bíblicos, a qual alguns estudiosos dizem que esses 3 personagens bíblicos tipificam outros 3 personagens bíblicos. Saul, que tipifica Adão; Mefibosete, que tipifica a humanidade que de Adão veio; e Davi, que tipifica a Cristo, a qual trouxe de volta à humanidade um privilégio de retornar e servir a Deus no teu reino, a qual, através de Adão, que teve oportunidade no jardim do Éden para estar fazendo simplesmente a vontade de Deus. Mas todos nós sabemos e conhecemos a história. Adão não sobressaiu da maneira que tinha que sobressair, e andou de uma maneira errante diante da presença do Senhor. E assim esse Mefibosete, que representa a humanidade que de Adão veio, e Davi, que tipifica o próprio Cristo, ou seja, uma tipologia de Cristo. E Cristo veio para trazer o privilégio da humanidade que de Adão veio, a qual o homem era conhecido como indigno entre os homens, devido às suas falhas, devido aos seus pecados, devido aos seus erros, devido àquilo que tem cometido diante dos olhos do Senhor, a qual o próprio Deus queria acabar com a humanidade, em Gênesis capítulo de número 6. Porém, quando nós vamos olhar para as Escrituras e a bondade e a misericórdia de Deus, olhando para esse texto bíblico, eu quero dar uma volta nas Escrituras Sagradas para que nós entendamos. Eu não merecia, mas Deus nos escolheu. A Bíblia vai nos trazer uma informação que o salmista vai cantar e trazer um cântico profético. No Salmo 78, versículo de número 19, o homem pensava mal contra o Senhor e disse: porventura pode o Senhor preparar uma mesa no deserto? Humanamente falando, nós poderemos olhar e dizer que seria melhor Deus preparar uma mesa no jardim, na beira de uma praia, ou em algum lugar aconchegante, aonde todos possam chegar e lhe acomodar. Porém, Deus, como trouxe o teu Filho Jesus Cristo para dar oportunidade à humanidade que estava decaída, distanciada de Deus, longe de Deus, Deus, o teu próprio Filho Jesus Cristo, olhando para esta canção, a qual o salmista traz um cântico profético dizendo: porventura poderá Deus preparar uma mesa no deserto. O deserto tipificando esta humanidade caída, depravada diante dos olhos do Senhor, indigna, que humanamente falando não teria uma oportunidade. Porém, o Senhor não decidiu preparar uma mesa diante de um jardim ou na beira da praia, mas sim no deserto, trazendo uma oportunidade para o homem entender que a misericórdia de Deus é a causa do homem não ser consumido. Deus, olhando para as Escrituras Sagradas, nós vamos observar que quando nós falamos de mesa, comendo pão na mesa, nós vamos observar que na cultura judaica o povo gostava de banquetear. E quando nós falamos de mesa, nós podemos aqui dar uma volta nas Escrituras Sagradas, passear por ela
e observar que em Juízes capítulo de número 1 e o seu versículo de número 7, existia ali 70 reis que estavam comendo migalha debaixo da mesa, que estavam com os seus dedos polegares da mão e também dos seus pés, que estavam cortados em forma de uma escravidão, em forma de uma covardia, em forma de uma desobediência. Mas quando nós damos continuidade nas Escrituras Sagradas, nós vamos observar que no primeiro livro de Reis, capítulo de número 10, seu versículo de número 4 e o versículo de número 5, nós vamos observar a rainha de Sabá maravilhosa, ao participar e observar um banquete que o rei Salomão estava fazendo pela manhã. E ela observando aquele banquete, aquele café pela manhã, segundo o historiador Flávio Josefo, cerca de 30 mil pessoas, fora a cadeira do rei, passava pela manhã para estar sentado naquela mesa, cerca de 30 mil pessoas para banquetear, e no período do dia inteiro aproximadamente 90 mil pessoas passavam ali para banquetear. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, olhamos para a misericórdia de Deus, esse é o Deus a qual nós servimos, que não faz acepção de pessoas, e a sua alimentação espiritual, ela não tem fim, ela tem início, e o teu fim irá para a eternidade. Olhando para as Escrituras Sagradas, nós vamos observar que quando nós falamos aqui deste jovem, este moço chamado Mefibosete, que não merecia, mas Deus o escolheu, nós vamos observar que no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, a seguir nós vamos observar que uma família gerada na idolatria, a qual esta família representando Jezabel, a qual não lhe fazia a vontade de Deus, e comprou alguns profetas que comiam o pão da idolatria em sua mesa, pessoas que diante da sociedade e diante dos olhos do Senhor eram pessoas, profetas comprados, homens que se tornaram profetas caídos, a qual o próprio Elias, homem de Deus, havia confrontado. Ou seja, quando nós vamos analisar as Escrituras Sagradas e trazendo esses três tipos de tipologia, apresentando Mefibosete, Saul e também Davi, nós vamos perceber que os dias atuais de hoje não são dias diferentes. O tempo passou, mas os acontecimentos que nós tenhamos vivenciado, nós podemos contemplar com os nossos próprios olhos, que nos dias de hoje também não está diferente. Nos dias de hoje nós temos muitos banquetes, mas nós temos que decidir qual é a mesa que nós estamos sentando, qual é a mesa que nós estamos participando, qual mesa é essa? Será que verdadeiramente esta mesa é a mesa que o rei nos chamou para comer pão? Será que essa mesa que nós estamos participando é a mesa que verdadeiramente o rei preparou para nós alimentarmos nela? Nós vamos observar que existia aqui a mesa que caía migalha. Nós vamos observar que existia a mesa que representa a igreja do Senhor, que naquele grande dia vai banquetear com o Senhor. O número vai ser imenso, a qual não terá uma dimensão de contagem. Mas também nós vamos observar a mesa que sacia o desejo da nossa carne e o desejo do nosso ego, que é a mesa que é conquistada através de alguma coisa em troca, uma mesa que é conquistada através de barganha, um pão que não é o pão que tipifica Betel, Betel tipifica a casa de Deus, padaria, pão que Deus nos oferece através da palavra do Senhor, a qual o próprio Jesus disse em João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qual é a mesa que eu e você estamos sentando? Qual é o pão que nós estamos alimentando? É o pão que nos fortifica a nossa alma? É o pão que, independente se nós estamos sendo vistos como indigno no meio da sociedade, porém, se
somos escolhidos por Deus. Alguém olhou para mim, para você, que não merecia nada. Era alguém que verdadeiramente diante da sociedade éramos perdidos, éramos sem valor, ninguém daria nada por nós. Porém, nós ficamos na posição que Deus nos colocou e humilhamos debaixo da mão do Senhor, e no tempo oportuno Ele nos exaltou. A mesa que nós devemos sentar não é a mesa que sacrifica a nossa alma em um sentido de humilhação humano. Não é a mesa que nós devemos sentar, não é a mesa que nos faz participar e corresponder à vontade da idolatria. Mas a mesa que nós devemos sentar é a mesa que verdadeiramente agrada a vontade do Senhor, e aonde nós não somos comprados por ela, e sim alimentados pelo Rei que o preparou e nos convidou para estar diante dela. Quando nós vamos ver as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que esses profetas que foram comprados por Jezabel eram profetas que eram escravizados espiritualmente falando. Eles não poderiam falar o que queria, não poderiam pregar o que queria, não poderiam andar com liberdade como deveria andar, não poderia adorar Deus da maneira que deveria adorar. Estava como o povo que verdadeiramente foram alcançados por Jeroboão, a qual ia a Jerusalém sacrificar o Senhor no monte, e de repente Jeroboão colocou em teu coração: eu preciso fazer alguma coisa de impedir este povo de adorar ao Senhor, porque adorando o Senhor em Jerusalém, Roboão pode assumir o reinado. Então ele constrói 2 bezerros de ouro e impede o povo de subir a Jerusalém para adorar ao Senhor, e pede o povo para ficar no pé do monte. Entenda uma coisa: dependendo da mesa que você está sentado, será impedido de sacrificar ao Senhor. Permaneça como Elias, profetizando e comendo pão enviado pelo anjo. Ainda que você peça a morte em teu ânimo, Deus ele está de olho em você. Você não merecia, mas o Senhor lhe encontrou. Você não fez nada para merecer, mas o Senhor achou graça em ti. Quando nós olhamos para a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo de número 4 e o seu versículo de número 7 a seguir, nós vamos observar um homem chamado Eliseu e uma mulher também, uma sunamita, a qual uma mulher de Deus observou aquele homem que ia e vinha de vez em quando passando ali na porta da tua casa. A Bíblia vai nos trazer informação que ela, vendo aquele homem passando, ela disse: construirei uma casa, ou seja, um cômodo na beira, colado no meu muro, e ali eu colocarei para esse homem de Deus uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro, para toda vez que ele chegar, ele assentar, acomodar e descansar. Entenda que a mesa que nos faz bem é a mesa que verdadeiramente está ali a palavra de Deus. Quando nós olhamos para Marcos capítulo de número 2, nós vamos perceber que outra vez Jesus estava em casa e uma grande multidão estava em tua volta, porque ele estava assentado à mesa. Ali Jesus não estava falando mal da vida dos outros, contando fofoca, dizendo disse-me diz, falando de novela, de isso, aquilo, outro. Não, Jesus estava pregando a palavra. Ele é o pão vivo que desceu do céu, e aquela multidão estava em tua volta para ouvir a palavra. Mas quando nós falamos de mesa, até nos dias de hoje, a cultura judaica tem esse costume de estar sentado à mesa, porque mesa fala de família, mesa fala de restauração, mesa representa filhos, mesa representa os dias de hoje para o futuro de amanhã. O dia de hoje pertence a nós e amanhã pertence a Deus. Então mesa é onde nós falamos com os nossos filhos, mesa é onde nós alimentamos, onde nós comunicamos,
aonde nós ensinamos, aonde nós te alegramos, aonde tem a nossa intimidade com a nossa família, aonde nós exortamos os nossos filhos, aonde nós lembramos das coisas boas, das coisas que precisa dar continuidade e das coisas que precisa dar um basta nisso. Quando nós falamos de mesa, nós lembramos do tempo passado, onde as mesas que Jesus estava ceando perante os seus discípulos não era uma mesa quadrada, uma mesa retangular. Mesa quadrada fala aonde as pessoas que estão ali são pessoas que têm um ponto de acesso que se torna um lugar de destaque. Toda reunião empresarial que nós vamos perceber, sempre as mesas são quadradas ou retangular, porque alguém estará em uma posição adequada e privilegiada para que todo mundo que está à mesa olha e enxergue. Esse aí é alguém de destaque. Porém, a mesa que Jesus participava era uma mesa que o indigno poderia sentar-se nela, era uma mesa que o aleijado poderia sentar-se nela, era uma mesa que alguém que não tinha valor nenhum, alguém que não valia de nada, poderia sentar sobre ela, porque a mesa de Jesus faria e participaria aqueles que verdadeiramente participavam do corpo e do teu sangue. Alguém que, independente de ser indigno, independente de ser defeituoso, era alguém que estava interessado em fazer uma aliança com o Senhor. A mesa de Jesus era uma mesa que ele estava sentada e era redonda, porque não tinha ninguém que estava no lugar de destaque. É por isso que ele disse: quem é maior, o que está à mesa ou o que serve à mesa? Ele disse: maior o que está à mesa, mas eu sou semelhante ao menor. É aquele que serve. Até o próprio Jesus não teria um lugar de destaque, porque o lugar de destaque impediria aquele que era indigno de sentar-se à mesa. Lembra que quando em Lucas capítulo de número 7 estava Jesus entrando na casa de um fariseu, e quando ele entrou, que dialogou, conversou, entrou uma mulher que era pecadora, humanamente falando, estava ali, historicamente estava ali 12 sentados à mesa. Jesus e os seus 11 discípulos e também o fariseu que lhe havia lhe convidado, porém não tinha vaga para uma pecadora. A mesa de Jesus não tem vaga apenas para aquele que tem uma credencial, apenas para aquele que tem uma carteirinha de membro. A mesa de Jesus não tem vaga, tem vaga apenas para aquele que é um pastor. Não, a mesa de Jesus tem vaga para aquele que verdadeiramente aceita um convite da tua parte. Olhando para a vida deste moço, esse jovem chamado Mefibosete, nós vamos observar que, humanamente falando, para os dias atuais de hoje, ele não teria uma oportunidade diante daqueles que, humanamente falando, é grande diante da sociedade, diante daqueles que são conhecidos, diante daqueles que estão no poderio da vida, diante daqueles que estão nos carros luxuosos, nas mansões que tem por aí. Não é pecado ter, mas eu quero que você entenda: há muitas pessoas que se sentem indignas, que hoje não conseguem entrar dentro de uma igreja. Há muitas pessoas que estão como esse Mefibosete, que é indigno diante da sociedade e representa tipicamente uma humanidade caída que de Adão veio. Porém, nós temos um Deus que é todo poderoso, que entregou o teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tem a vida eterna. Nós estamos vivendo um tempo onde há uma geração nessa sociedade que é considerado como indigno. Para ele não tem mais solução, humanamente falando, para ele não tem mais jeito, não adianta investir. Por 5 vezes ele afastou dos caminhos do Senhor, ele rebelou contra a igreja, ele levantou contra o pastor. Deixa eu te dizer uma coisa: para Deus ele é alguém que, enquanto a vida é esperança, Jesus
tem o prazer de mudar a vida desse indigno diante da sociedade. É um trabalho de jovem, é um trabalho voltado para uma geração mais nova que está iniciando um projeto diante do Senhor, que vai chegar muito longe, que vai muito longe se nós atentarmos para a Escritura Sagrada e entender que nós estamos num mundo que é caótico, entender que nós estamos num mundo que está decaído, um mundo que o pecado já tomou conta. Porém a Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 19, se não me foge a memória, diz: sabemos que somos de Deus e o mundo jaz do maligno. Quando a Bíblia está dizendo isso, Deus está nos mostrando, independente do mundo, independente da decadência, independente da força do pecado, nós somos de Deus. E Deus nos traz uma lembrança. Qual é a maneira, qual é o objetivo, qual foi o propósito, como Deus nos encontrou? Será que através de nós alguém que é indigno diante da sociedade, alguém que é mal visto pela lei da cidade, do município, alguém que é desconsiderado dentro da própria família, será que pode ser alcançado por mim, por você? Será que nós podemos preparar uma mesa neste deserto que tipifica o mundo? Quando nós olhamos para o mundo, nós desanimamos de pregar o Evangelho lá fora, porém nós fomos alcançados lá fora e fomos colocados aqui dentro da casa do Senhor, que é a igreja, que é Eclesias, que é chamado para fora. Deus nos dá uma oportunidade hoje de alimentarmos deste pão, alimentarmos dessa palavra. É por isso que Jesus nos traz um alerta que a Bíblia explica a Bíblia. Uma certa feita, ele passando do outro lado de Genezaré, ele encontra um homem que estava em um cemitério e clamava de dia e de noite, perturbando todos os moradores da circunvizinhança. As pessoas preocupavam com os porcos, mas não dava um ponto positivo para a vida daquele homem. Jesus passando ali, deu ele uma oportunidade de sentar à mesa, alimentar do pão que é da palavra, a tempo dos demônios que estavam na vida dele, dizer: o que tem eu contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Jesus lhe pergunta quem estava ali. Ele disse: nós somos legião, porque nós somos muito. Nem cadeia, nem grilhões, nem corrente poderia lhe segurar. Porém, quando o pão que é a palavra entra na vida de alguém que é indigno, alguém que é mal visto pela sociedade, não depende mais de corrente, não depende mais de grilhões, não depende mais de lança, não depende mais de caco de vidro para estar cortando, não depende de azepam, não depende de remédio antidepressivo, porque o pão que é a palavra, ele nos sara, independente se é considerado como indigno, independente se é mal visto diante da sociedade. Eu quero te dizer uma coisa: nós fomos encontrados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhando pela vida deste moço chamado Mefibosete, nós vamos observar que ele era deficiente de ambos os pés e ninguém lhe daria nada, porque todo mundo que prepara uma mesa está esperando alguém bem sucedido, alguém bem vestido, alguém bem aparentado, cabelo na régua, chapinha no cabelo, um anel bem vistoso, um vestido bem aparentemente. Porém, quando Deus a quem nós servimos, ele conhece o oculto e o profundo. É por isso que Eclesiastes capítulo de número 12, versículo de número 13, ele disse: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e seguir os teus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Deus terá juízo daquilo que está encoberto, seja bom ou seja mal. Não era vistoso aparentemente, não tinha uma beleza aparentemente,
fortemente, mas ele tinha ali a graça de Deus sobre a vida dele. Então, um conselho para você nessa noite: não fica acusando as suas imperfeições. Nós não somos perfeitos, como diz Paulo, mas nós estamos em busca da perfeição. Enquanto Jesus não volta para buscar a tua igreja, continua sentando à mesa, continua comendo do pão que é a palavra, continua esperando no Senhor. Mefibosete era defeituoso, porém foi achado por Deus. Eu e você viemos alguns de família que a mãe e o pai, os avós eram feiticeiros, servia ao outro lado da moeda. Porém, Jesus olhou para mim e para você e disse: eu vou te convidar para sentar na minha mesa, olhando para a palavra de Deus. E aqui eu vou para o encerramento, para não ser enfadonho. A Bíblia diz que Jesus, olhando para Mefibosete, sendo imperfeito entre os homens, desconhecido no meio da sociedade, porque estava em Lodebar, humanamente falando, terra do esquecimento. Porém, quando eu estou debaixo de uma promessa que Deus me fez, eu não preciso de apadrinhamento para que a minha vida perante Deus seja reconhecido entre os homens. Eu não preciso de amigo dentro da igreja ou empresa conhecida no meio da sociedade para Deus me encontrar. O que eu preciso é ter uma sensibilidade e reconhecer que eu sou dependente do céu. Mefibosete não era dependente da muleta, ele não era dependente da tua aparência moral, não era independente das suas caricaturas humanas, não era dependente dos aplausos humanos, ele era dependente da graça de Deus. Eu quero te dizer que talvez você está aqui, jovem, esquecido ou escondido em Lodebar. Fica em paz, o Senhor que achou graça em ti, Ele te achou, Ele te encontrou, e Ele te encontrou. Fica em paz, há uma promessa que vai ser cumprida. Você não precisa negociar o teu louvor, não precisa negociar a tua adoração, não precisa negociar a mensagem que Deus te deu. Seja direta na palavra, seja direta que a Bíblia não faça volta, vai direto no pão da vida. Porque uma certa feita Pedro falou para Jesus: dispensa essa multidão, porque nós não temos alimento para o alimentar. Mas tinha ali um jovem que tinha pães e peixe, e Jesus disse: manda trazer aqui. Quando tem pão e peixe, nós não precisamos preocupar como nós vamos lidar com a multidão. Se na multidão tem pecador, se tem empresário, se tem advogado, se tem mulher que faz a vida, homem que faz a vida, se tem um drogado, se tem um traficante, isso para Deus não importa. Se tem o pão que é a palavra de Deus, prega o pão, alimenta com pão, entrega o pão, coloca na mesa. A Bíblia diz que Jesus olhando, ou seja, o rei olhando para Mefibosete, olhando que ele era aleijado de ambos os pés, a Bíblia diz então que mandou chamar. Quando eu pego essa palavra e mandou me chamar, eu olho para Mateus capítulo de número 22 e Lucas capítulo de número 14, aonde o rei havia preparado o banquete e a mesa estava preparada. O banquete era grande, o alimento estava no jeito, só esperando os convidados do rei para sentar à mesa e banquetear. Porém, Deus, o rei, enviou os teus servos para ir ao primeiro convidado, e o servo do rei disse ao primeiro convidado: o rei mandou me chamar porque a mesa está preparada, o banquete está preparado. O primeiro convidado disse: eu comprei um campo e preciso havê-lo. E ele disse então, em outras palavras, ele estava dizendo: risco meu nome desse convite, porque eu não poderei
ir participar deste banquete. O servo foi ao segundo convidado e disse para ele: o rei mandou me chamar. E o convidado diz para o servo: eu comprei 5 juntas de boi, e fala para o rei para riscar o meu nome do convite, porque eu vou experimentar os bois no campo. O terceiro convidado foi enviado, o servo do rei. O servo do rei foi ao terceiro convidado, e o terceiro convidado disse para o servo do rei: eu não poderei ir porque eu casei. Quando o servo volta para o rei e o rei ouve essas palavras, o rei disse: então anda em todos os caminhos, becos e vielas, e manda-me trazer os coxos, aleijados, mancos, cegos, ou seja, em outras palavras, aqueles que mereciam estar no banquete. E aqui eu deixo uma deixa para nós que somos servos do Senhor. Quantos de nós que estamos participando do banquete, muitas das vezes nós não valorizamos, nós trocamos a troca de um dia que está passando futebol na televisão, trocamos por um momento de frio debaixo da coberta, mas o banquete está preparado para alimentar aqueles que foram convidados. Quantos de nós que abrimos mão deste banquete, já sendo sarado das nossas imperfeições, humanamente falando, porque nós somos limpos do pecado? E ele disse em Isaías 43, 25: eu mesmo sou o Senhor, que apaga as suas transgressões, e por amor de mim eu não me lembro mais dos teus pecados. Quantos de nós que foram convidados para estar no banquete nesta noite, mas preferiu ficar em casa? Eu não vou lá porque hoje é um trabalho de jovem, não é um trabalho do ciclo de oração, não é um trabalho das crianças, não é um trabalho ministerial, não é um trabalho do corpo de obreiros. Eu não vou lá porque não é um trabalho de culto de aniversário, eu não vou lá porque não é o trabalho do culto dos adolescentes, eu não vou lá porque hoje eu não vou pregar, hoje o meu departamento não vai louvar ao Senhor. Então o rei está dizendo: se aqueles que foram convidados e têm direito de assentar à mesa não querem, eu vou atrás daqueles que são defeituosos. Se houvesse nos dias atuais de hoje Jesus fazendo esse convite, os religiosos que existem na casa do Senhor nos dias atuais de hoje, porque tem muito qualquer religioso convida alguém simples para pregar em uma festa local na nossa igreja, ninguém comenta nada, não divulga a foto no Instagram, no Facebook também não divulga, no perfil do WhatsApp não coloca, no status também não coloca. Convida um pregador que não faz parte aqui da nossa igreja, convida alguém de fora, alguém que está viajando o Brasil, o mundo. Nós colocamos no WhatsApp, no perfil, no status, colocamos no Instagram, colocamos na mensagem de texto, convidamos mensagem escrita. Agora, quando é alguém, irmão, que é indigno como Mefibosete, que tem algumas dificuldades morais, sempre vai ter algum religioso em nosso meio para criticar. Peraí, Mefibosete que vai pregar nessa festividade? Não, eu não concordo com isso. Porém, Jesus, ele agrada pastor Antônio, daqueles que humanamente falando são imperfeitos, porque todos imperfeitos estão em busca da perfeição. É por isso que Jesus disse: bem-aventurado, em Mateus 5, os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Eles são dependentes de Deus. Por quê? Porque pobre de espírito é alguém que está dizendo, não pobre financeiramente, pobre porque todos os dias eu preciso, eu dependo do Senhor. E aqueles que dependem do campo, aqueles que dependem do carro, aqueles que dependem da junta de boi, ele vai abrir mão do banquete, ele vai abrir mão do convite. Está convidando quem que vai estar lá nesse banquete? Quem vai estar lá? O irmãozinho fulano de tal, aquele que tem 2 dentes na boca, um barro é pequeno, o outro é doer a noite toda. Não vou lá não, porque fulano, o irmão
orando. Há irmão no círculo de oração que não tem leitura, não sabe ler, não sabe escrever, mas o Espírito Santo gravou na mente dela. O hino foi na cruz, foi na cruz. Ah, não vou lá não, porque não tem graça. Ouvir, nós preparamos o mês todo, arrecadamos dinheiro, fizemos cantina e vai convidar uma irmãzinha dessa para pôr no cartaz. Se nós entendesse quem é o Rei, verdadeiramente nós convidaria aqueles que verdadeiramente são os marcos antigos, aqueles de Neemias capítulo de número 3. Não remova os marcos antigos, como diz Salomão, é preciso trabalhar os marcos antigos. O cupim está tentando roer, até coloca um pouquinho de barro, mas não consegue furar madeira, porque a madeira está sendo tratada através do jejum e oração. Tem até uma deficiência na leitura, tem até uma deficiência na tua voz, não tem eloquência, não sabe louvar bonito, mas é o marco antigo. Muitos de nós não damos valor, estamos como aqueles convidados. Não, eu tenho que ir lá ver meu campo, eu tenho que ir lá ver minha junta de boi, eu casei e vou para a lua de mel. Não, vai ficar um tempo, não dá para pregar isso aqui, o outro. Sim, meu querido irmão, mas quem está te convidando não é qualquer um, quem está te convidando é Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. Andará e declararás Ele é o príncipe da paz, Ele é o Eu Sou, Ele é o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Então Ele manda o teu servo sair na rua, é porque na rua que está muitos que ninguém dá nada, é na rua que estão as pessoas que estão sujas, aparentemente, fisicamente, é na rua que está lá as pessoas que as unhas estão cheias de terra, lá estão as pessoas que estão perdendo a nicotina, são indignos, humanamente falando, e muitas das vezes não é convidado, porque o banquete está bonito, a mesa está bonita, o lençol está branquecido, porém ele disse: vai nas vielas, ele disse: vai pelos caminhos, chama para mim os aleijados, chama para mim o cego. E aí o religioso pode falar como pode, colocar um cego, convidar um manco, um aleijado para sentar na mesa, um banquete tão bonito. Sabe por quê? Que o rei chama o coxo, porque o rei chama o cego, porque todos nós temos uma deficiência. O cego vai chegar para o coxo e dizer: fiquei sabendo que você é coxo. E o coxo vai dizer: cego, eu fiquei sabendo que você é cego. Qual é a diferença? A diferença é que um era cego e o outro era coxo, mas todos eles tinham defeito. O que eu quero te dizer: nunca desfaça de ninguém. Nunca menospreze ninguém na casa de Deus. Nunca menospreze ninguém lá fora na rua. É indigno entre os homens, mas é escolhido por Deus. Ninguém dá nada. É quem vai pulando de dar, isso não presta. Isso aí foi desviado várias vezes, mas o rei está chamando: vai nos caminhos. Vai vai nas vielas, vando que asco que acende. Vai pelos caminhos, chama. E o que nos chama a atenção é porque Jesus, pastor Leontônio, o rei, quando ele chama o cego, quando ele chama o deficiente, diante dos seus pés está estendido pela mesa que Mefibosete foi convidado, um lençol. E esse lençol era nada mais e nada menos um lençol que era feito e estendido com o couro do cordeiro. É por isso que João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era deficiente, mas a mesa era forrado com couro de cordeiro, e um lençol de couro de cordeiro tampava as suas imperfeições. Pastor Antônio, eu estou aqui ministrando a palavra de Deus,
misericórdia. Eu sou imperfeito, eu tenho várias falhas em minha vida. Eu busco a Deus, eu choro, eu clamo ao Senhor, Pai, me muda, me ajuda, tem misericórdia de mim. Mas o que me faz pregar com graça, o que me faz pregar com alegria, o que me faz procurar pregar a palavra reta, sincera diante de Deus e daqueles que me ouvem, é porque o couro do Cordeiro cobriu as minhas imperfeições. Não é o meu terno, pastor, não é o cabelo no gel, não é a voz grossa ou fina, não é o sapato, pastor, não é ter nome de membro, não é ter a carteirinha pastoral, não. É o couro do Cordeiro que tirou o meu pecado, tampou as minhas imperfeições. O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele está cobrindo a minha e as suas imperfeições. Nós não temos que apontar ninguém. Fulano não presta, Beltrano não presta, é imperfeito sim, mas se nós não aproveitarmos e alimentarmos desse pão, ele vai dar oportunidade para aqueles que são imperfeitos. E mesmo que ele me dá a oportunidade, convido os imperfeitos. A mesa é grande, pastor. Se não dá pela manhã, que é 30 mil, para de carro ficar mais 90. A mesa é farta. Preocupa não se eu chamar fulano, ele vai tomar minha vaga, né? Vou dar oportunidade a fulano, não, fulano vai destacar. Para com isso. O pão que fulano alimenta é o mesmo pão que você alimenta. A palavra é a mesma, o Deus é o mesmo, a unção é a mesma. Eu não entendo porque tanta gente está tentando impedir os anônimos em sentar à mesa, porque tanta preocupação de tentar impedir, porque tanto questionamento, fulano não pode, porque é imperfeito, ele não tem padrinho, a família não é crente, ele chegou ontem, para ele não dá, é muito novo, esse aí é muito velho. Não, para com isso, irmão. A mesa de Jesus, ele alimenta quem quer, chama quem quer, come quem quer, limpa quem quer, para a glória do Deus Senhor. Imperfeito, mas encontrado por Deus. Eu quero encerrar minha participação convidando você para ficar sobre os nossos pés. Aleluia. Oh, meu Pai Todo-Poderoso, Ambarai de Calahastru, Avando que as tu que a serva, Arai de Calahastru, você que não é batizado com o Espírito Santo, com a permissão do nosso pastor, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Pastor, eu me sinto muito indigno. Eu me sinto alguém que erro todos os dias. Eu me sinto alguém que parece que o Senhor Deus não ouve a minha oração. É atrás de ti que Deus está hoje. Eu te convido a vir à frente. Rai de Calahastru, Avando que as tu que acende. Você que não é batizado com o Espírito Santo, Andarai de Calahastru, eu te convido a retirar do teu lugar. Pastor, sou criança e não sou batizada. Vem à frente. Vem, chama a tua tia, o teu tio, o teu pai, a tua mãe. Imperfeitos, mas encontrados com Deus. Darai. Aleluia. De Calahás, Tubicai, demandou. Vai adorando o nome dele.
Vai glorificando a Ele nessa noite. Vai adorando Ele. Um terceiro vai se encontrar com Deus. Vai a purificar. Vai a purificar. Você que está enfermo, a sua enfermidade diante dos médicos é incurável. Eu te convido a receber a cura nesta noite. Pastor, diante da medicina, para mim não tem jeito. Vou dizer até que a morte me alcança. Não desafiando a medicina, mas crendo no poder do meu Deus. Eu te convido nesta noite a receber a cura. Aleluia. Receber o meu milagre. Em nome de Vai adorando a Ele. Vai clamando a Ele, dizendo para Ele: você que tem a cura. Eu quero ser batizado com evidência de falar outras línguas. Vai falando com Ele, vai glorificando, vai clamando agora. Você precisa ser o primeiro ser. Vai falando com Ele agora. Eu não preciso ser reconhecido. Aleluia! Glória a Deus!
Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Maravilha. Glórias a Deus. Meus queridos, que bom. Glórias a Jesus. Bom seria se pudéssemos ficar aqui até amanhã nesse clima tão glorioso, tão maravilhoso. A presença de Deus neste lugar é real. Mas queremos colocar aqui um ponto e vírgula. O pastor Dani vai estar nos despedindo com a bênção. Levante uma das suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a manifestação do Espírito Santo, que seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Pega na mão do teu irmão e fala com ele. Você já foi abençoado em nome de Jesus. Tem alguém que quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus? Tem alguém que quer entregar a vida ao Senhor Jesus, quer reconciliar? Tem alguém que quer entregar a tua vida a Jesus ou quer reconciliar com Deus? Vem aqui à frente que o pastor Leontônio vai estar orando por você.